Bom dia para todos e todas. Meu nome é Daniel Teixeira Maldonado. Estou aqui para produzir esse vídeo para contar uma experiência que eu tive no ano de 2021 com uma turma do segundo ano do ensino médio do Instituto Federal de São Paulo, nas aulas de educação física. É uma turma de eletrônica integrada ao ensino médio. Eu sou professor dessa turma desde o ano passado e nós vivemos juntos experiências muito interessantes no momento da pandemia. Embora todas as dificuldades que nós tivemos, as percas, né, um governo que efetivamente destruiu a saúde pública e ajudou, né, praticamente é culpado pelas 576 mil mortes hoje no Brasil, a gente tentou no Instituto Federal de São Paulo organizar de uma forma mais humana experiências educativas que levassem em consideração a vida que todos e todas viviam, né, nesse momento de pandemia, todo o seu luto, todo esse debate que se organizava na sociedade brasileira. Então, durante o ano de 2020, mesmo de forma remota, nós planejamos ações didáticas em que os estudantes leram um mundo sobre as práticas corporais, leram um mundo sobre os saberes contra-hegemônicos históricos, políticos, econômicos, sociais, biológicos e fisiológicos que atravessam as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes, os jogos e as brincadeiras. Como que eles leram o mundo? A gente selecionou reportagens de militantes que discutem sobre práticas corporais numa perspectiva contra-hegemônica, poesias, músicas que discutem sobre manifestações da cultura corporal e o corpo, analisamos o machismo existente no futebol feminino a partir da revista Placar, e depois de tudo isso, gente, fizemos uma exposição virtual no Instagram, onde os estudantes estudaram uma prática corporal e eles realizaram suas exposições nessa rede social. Esse trabalho da exposição virtual, inclusive, foi o tema do último vídeo que eu fiz aqui para o canal do Conexões. Ainda o ano passado, conseguimos finalizar o processo assistindo filmes e séries da Netflix que discutem de uma forma aprofundada as práticas corporais e o corpo, e realizar um jornal sobre esportes adaptados para colocar em evidência a história desses atletas, dessas pessoas com deficiência que realizam essas práticas corporais. Quem quiser saber mais dessas histórias, pode ir na revista de Educação Física e Saúde e Esporte da Refise. Nós publicamos o último número desse ano, de 2021, um artigo que conta um pouco a educação física no ensino médio do IFSP Campus São Paulo em tempos de pandemia. Pode ir no Caderno de Educação Física e Esporte, onde nós acabamos de publicar um artigo contando a experiência dessa exposição virtual, intitulado Lendo o Mundo nas aulas de Educação Física, por uma ecologia de saberes contra-hegemônicos sobre as práticas corporais e o corpo. E também, lá na revista Conexões, em conjunto com o professor Márcio e com o professor Fabiano, a gente mostrou como que esse processo de organização do trabalho pedagógico na pandemia no IFSP tenta alcançar uma ideia de professor intelectual transformador. Em 2021, essa turma vai para o segundo ano e eu novamente viro professor deles. E aí eu percebo que o ano passado a gente não discutiu de forma aprofundada o tema da saúde, principalmente porque a gente foi muito para a cultura das práticas corporais nos debates, e eu comecei a perceber uma visão ingênua desses estudantes sobre o tema da saúde. E essa visão ingênua ficou mais intensa, principalmente por causa da pandemia, por causa das discussões dos fatores de risco da pandemia. Se teve uma discussão muito intensa na mídia sobre a obesidade, quanto isso pode ser um fator de risco para a morte, no caso da Covid-19, do sedentarismo, e não podemos esquecer do discurso fascista, criminoso e negacionista do presidente da República, que disse, né, em rede pública que não seria acometido pela Covid, ou se pegasse o vírus, teria apenas uma gripezinha pelo seu histórico de atleta. Em primeiro lugar, que é uma mentira que ele tem histórico de atleta, não consegue nem fazer flexão, né? Em segundo lugar, é uma mentira que o histórico de atleta seja suficiente para impedir a doença, que a Covid-19 efetivamente se manifeste na sua forma mais intensa. Só que esse discurso negacionista e fascista tem a ver com a produção cultural da área de educação física, que insiste nessa produção de discurso que o esporte é saúde, que o esporte salva, o que é uma mentira. Então, a gente foi problematizar essas questões. Para fazer isso, eu selecionei 3 temas geradores.
que relaciona a educação física com a produção das ciências humanas e a saúde. E eu comecei a buscar artigos científicos, produções acadêmicas, numa perspectiva contra-hegemônica de saúde, para debater com os estudantes. Então, a gente selecionou 3 temas: corpo, saúde e padrões de beleza, esporte, atividade física e saúde, condições socioeconômicas, diversidade e envelhecimento. Nesses temas geradores, eu fui pegando artigos científicos que efetivamente debatiam cada uma dessas questões. Então, por exemplo, no tema corpo, saúde e padrões de beleza, a gente discutiu com os estudantes o artigo Sociedade de Controle e Redes Sociais na Internet, Saúde e Corpo no Instagram, publicado na revista Movimento. Um artigo que discute sobre como as redes sociais colocam o padrão de beleza e esse padrão corporal inalcançável como um modelo para os jovens e como isso causa sofrimento. Também discutimos nesse primeiro tópico o artigo intitulado Transformações Corporais, Reflexões sobre Saúde e Beleza. E a nossa ideia aqui era mostrar como que as pessoas transexuais também buscam cirurgias, também buscam exercícios para se adequar ao padrão de beleza estabelecido pela sociedade contemporânea, causando sofrimento. No segundo tema gerador, esporte, atividade física e saúde, discutimos um artigo publicado na Movimento intitulado Pelo Meu Histórico de Atleta, Análise de Discurso e a Linearidade Esporte-Saúde, efetivamente problematizando o discurso do presidente fascista da República, né? Como que esse discurso dele foi criminoso, mas estava pautado numa discussão cultural da educação física, que é negacionista em muitos sentidos. Nós precisamos assumir. A educação física tem se assumido negacionista na discussão, na cultura, na ação profissional. Também discutimos com os estudantes experiências de dor e lesão no desporto feminino. Mais um artigo publicado na Movimento que efetivamente mostra que o esporte de alto nível não é saúde. Aliás, o esporte de alto nível que leva as pessoas ao nível máximo do seu corpo, trata o corpo como máquina, não pode ser considerado saudável. E esse artigo vai trazendo essas questões. E no último, saúde, condições socioeconômicas, envelhecimento e diversidade, nós discutimos com bastante força, né, o artigo Reflexões acerca da adesão aos exercícios físicos, comportamento de risco ou vulnerabilidade, um artigo que o Alexandre Palma desconstrói essa ideia da individualização do sujeito obeso, da individualização do sujeito sedentário, porque o que acontece efetivamente é que não existe políticas públicas para que as pessoas realizem programas de exercícios, de práticas corporais que elas gostem, etc. Então, o sistema capitalista individualiza o sujeito, culpabiliza o sujeito sobre o seu sedentarismo, sobre a sua falta de se alimentar bem, como se fosse possível fazer isso com a pobreza que existe no país, né? E o segundo artigo que a gente discutiu foi o doce e amargo sabor do envelhecimento, discursos, práticas corporais e experiências geracionais, onde os estudantes debateram como as pessoas mais velhas muitas vezes não se sentem confortáveis em espaços que oferecem programas de exercício físico, de práticas corporais, e isso afasta essas pessoas desses programas. E aí o artigo vai discutir como que a gente pode pensar em programas, em situações em que essas pessoas venham fazer exercícios, não para alcançar um padrão de beleza ou para alcançar um rendimento, mas para efetivamente ter saúde, melhorar sua qualidade de vida. E aí, gente, o que nós fizemos? Os estudantes foram produzindo charges, tirinhas ou história em quadrinhos que discutiam sobre esses temas. Então, eu vou pedir para o pessoal do Conexões colocar algumas charges aqui, principalmente a charge do artigo Os Pesos de Ser Obeso, Traços Fascistas no Ideário de Saúde Contemporâneo, onde os estudantes criam uma charge com uma pessoa obesa e uma recompensa para quem achar essa pessoa e conseguir fazer com que ela emagreça, já que no artigo se discute essas políticas, principalmente de empresas, etc., que pagam para pessoas que conseguem emagrecer, como se isso fosse algo bom. O artigo Transformações Corporais, Reflexões sobre Saúde e Beleza, onde a pessoa cria uma história em quadrinhos, mostrando uma pessoa transexual que faz uma cirurgia para conseguir chegar num padrão de beleza feminino e sofre com isso. E a história em quadrinhos do artigo Pelo Meu Histórico de Atleta, a análise de discurso e a linearidade do esporte e saúde, que mostra um casal vendo televisão, o rapaz do casal era atleta, ele não fica com medo da Covid após
o vídeo assistido, né, na televisão, assistir ao que foi colocado pelo presidente, e ele acaba pegando Covid e morrendo. E aí, após esse processo, pessoal, a gente quis ampliar essa discussão, fazendo com que os estudantes produzissem um curta sobre uma prática corporal escolhida por nós e por eles, e esse curta tinha que tratar das questões de saúde envolvidas com essa prática corporal, mas também com as questões culturais, históricas, políticas, econômicas, na perspectiva que os estudantes lessem o mundo, ampliassem a sua leitura crítica do mundo sobre esses temas. Então, nós selecionamos diversos artigos científicos e também documentos produzidos pelo IFAM, que coloca diversas práticas corporais como um patrimônio cultural imaterial da humanidade, e criamos 10 grupos, esses mesmos grupos dos artigos científicos, e mandamos esses textos para os alunos. Então, nós discutimos com eles, a partir da produção científica da área, futebol feminino, no artigo Futebol é coisa para macho? Interrogação. Pequeno esboço para uma história das mulheres no país do futebol, a dança do ventre, no artigo intitulado Aspectos históricos da dança do ventre e sua prática no Brasil, o sumô, no artigo intitulado Sumô, esporte de japonês em Ivote, Rio Grande do Sul, o samba, no relatório produzido pelo IFAM, mostrando essa prática corporal como um patrimônio cultural e material da humanidade, o rugby, no artigo intitulado Mid Rugby como formas de reafirmação e reconstrução da memória do rugby, da memória maori, desculpa, parkour, o princípio filosófico ao fim competitivo, capoeira e frevo, nos documentos produzidos pelo IFAM, colocando essas práticas como um patrimônio cultural e material da humanidade também, o tênis, a partir do artigo Discurso da Supremacia Branca e o Esporte, um estudo a partir de textos e comentários na internet, e o yoga, no artigo Identidades e Paradoxos do Yoga no Brasil, caminho espiritual, prática de relaxamento ou atividade física. Então, nesse contexto, pessoal, os estudantes foram criando os seus vídeos, os seus curtas, lendo esse texto, ampliando a sua pesquisa para outros materiais também. Nós criamos 10 grupos no WhatsApp, onde eu fui orientando esses estudantes, e no final do semestre, agora em agosto, nós fizemos um festival de curtas. Foi muito interessante, porque cada grupo produziu o seu curta, nós tivemos 2 dias desse festival, 5 curtas foram apresentados em um dia, e nesse dia que esses 5 grupos apresentavam, os outros faziam uma avaliação dos curtas, davam uma nota, como se fosse o festival de curtas. E a avaliação da aula de educação física foi compartilhada entre professor e estudantes. A perspectiva que eles e elas também fossem protagonistas, fossem engajados no seu processo educativo e principalmente na luta pelo reconhecimento da diversidade cultural. E para ampliar o debate, que saúde pode ser conquistada não só por uma questão individual, mas por uma questão de política pública, que é muito importante não fazer exercício físico para conquistar a saúde de uma forma mecânica, mas principalmente conhecer os aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais, biológicos e fisiológicos das práticas corporais, para que as pessoas possam realizar aquela dança, aquela luta, aquele esporte, aquele jogo, aquela ginástica, aquela brincadeira que mais gosta, né? Que entenda, sim, que essas práticas promovem qualidade de vida e saúde, a depender da forma que o sujeito se relaciona com elas. Então, foi bem interessante esse processo. E agora, no terceiro bimestre, pessoal, nós vamos finalizar o tema, né, esse projeto que durou 6 meses, com uma produção de vídeo, onde cada estudante vai montar uma imagem a partir do seu próprio corpo, a partir da discussão dos temas geradores que nós fizemos sobre saúde. Corpo, saúde, padrão de beleza, esporte, atividade física e saúde, saúde, condições socioeconômicas, envelhecimento e diversidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que contribua aí para as reflexões e projetos político-pedagógicos organizados nas escolas do Brasil. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Ah, mais uma coisa, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais.
pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!